Prioridade máxima do Flamengo é a contratação de Evander, né? Com a saída de Everton Ribeiro, o Flamengo continua insistindo em contratar o Evander, né? Ex-Vasco, que agora está jogando na Liga Norte-Americana, né? O jogador de 25 anos vem se destacando muito pelo time lá da Liga Norte-Americana, né? E o Flamengo ainda não desiste e deve fazer a sua segunda proposta para o jogador, né? E por outro lado, o Corinthians oficialmente acabou de desistir da contratação de Gabigol. O Corinthians anunciou que desistiu, saiu fora da negociação que envolvia Flamengo, Corinthians e Gabigol. Uma coisa que já era óbvia, né? Praticamente, o Corinthians não tem bala na agulha para pagar a multa rescisória de Gabigol. Mas, e outras notícias aqui no canal também. Então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí, nação. E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vamos embora com o vídeo aí. Tamo junto. Chegar, a gente tá falando do Evander. Lembra dele? Tá indo bem no futebol norte-americano. A gente tem uma tela para mostrar aí o que o Marcos Braz falou sobre o jogador, que vem sendo monitorado já há algum tempo. Não, entramos com o Noriega. Desculpe a nossa falha. Isso acontece nas melhores famílias. Ali era o presidente do Monte Rei. Eu tenho que explicar. A gente está num momento de mercado muito agitado. Então, o que tem de dirigente, empresário, joga todo mundo falando sobre todas as situações, dá tela azul mesmo. É muita coisa acontecendo. É a época que eu falo que é o Ministério da Agricultura do Esporte. Muita gente plantando notícia também. Ministério da Agricultura do Esporte. Saber quem vai colher, planta né? muita notícia. Às vezes é só para valorizar um e outro. Você tem que peneirar. Aí você pergunta, e aqui no WhatsApp aparecem as coisas? Aparece, mas às vezes você tem que dar uma peneirada antes de falar, porque você pode estar no caminho, não só no caminho errado, como apenas indo pelo lado de alguém que quer valorizar o seu produto. Atendendo o interesse de alguém, né? É difícil. Usado como ferramenta. Bom, vamos lá. Falando do Evander, onde joga o Evander? Que joga no Portland Timbers. Não é Tinder, não, viu? Não, é Timbers. Mas pode dar match. Também não é Portland, como que é? Trailblazers. É Timbers, olha ali o time. Ele saiu do Vasco, tinha torcedor que não gostava dele. Saiu meio criticado. Muito novo, né? Saiu. Jogou pouco no Vasco. Saiu novo. Aí foi pra Dinamarca, nesse... Midland. Time bem interessante. Você pula umas consoantes na hora de ler. Midland. E aí, lá ele mandou bem. Foi campeão dinamarquês, jogou a Champions League, jogou contra times grandes na temporada 20 e 21. Ele tá com 25 anos ainda, 1,79 m, 76 quilos. Ele é destro e aí a gente está vendo os números dele na Major League Soccer. No ano passado, 29 jogos, 11 gols, 5 assistências, 79 finalizações, 56 chances criadas. Joga do meio para frente. Vamos ver no mapa de calor? Onde mais esteve o Evander? Meia pela esquerda. O Portland Timbers joga no 4-3-3. O meio-campo, o 3 do meio-campo é um volante e 2 meias à frente. Ele é o meia pela esquerda, né? Então ele joga como meio-campista mais aberto pela esquerda, do meio para a esquerda, exatamente onde está mostrando o mapa de calor. E como ele é destro, o movimento natural dele é receber puxado para a esquerda e trazer para dentro essa bola. E ele bate muito bem. Olhando aquele mapa, ele joga exatamente onde joga o Arrascaeta. É uma opção onde ele joga o Arrascaeta. Que vai ser muito convocado. Ali. Não que ele não possa jogar em outra posição, mas ali aquele mapa mostra como reserva para o Arrascaeta. E é o que o Flamengo não tem. Nos últimos anos o Flamengo sofreu. Eu gosto muito de números, né? Sou formado em estatística, inclusive, por isso, mas aí eu fico vendo, é aquilo que eu falei esses dias do Cifute. Mas aonde foram construídos esses números? Lá na Liga dos Estados Unidos. Mas me chama a atenção ele ser o nono a participar de jogos, e não o primeiro, mas ser o artilheiro com 11 gols. Isso é legal. Sim. Né? Isso é sinal que ele guarda. Você junta um dado com o outro, é interessante. Eu só não sei se concordo, para te dizer a verdade, acho que não concordo, que é nível A, como disse o Marcos Braz. Jogador nível A. E é o que está escrito na nossa tarja ali. Isso não é invenção nossa. Ele falou que é reforço nível A. Mas o relatório dele é o relatório nível A do departamento de scout do Flamengo. Pois é, nos scouts e tal. Bom jogador, é jovem ainda, pode ser útil. Mas nível A é o cara que você chama para ser titular, né? Exato. E não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Então, se ele é nível A, ele está aí do lado do De La Cruz, nesse departamento. Quem é nível A lá também? Então, você teria vários. Depende de como você nivelou esse nível A. Como é que foi o seu sarrafo.
Bom jogador, sim. Bom jogador. Novo, sim. Faz gol, sim. Chega na área. Pode ser uma ótima... Principalmente o Zupac vive lembrando aí, né, que jogadores convocáveis vão ficar muitos jogos fora. E Copa América, a Arrascaeta indo. E o Flamengo perdeu um meia de articulação. O De La Cruz não é um meia de articulação. O De La Cruz é um meio campista, um cara bem intenso. O Everton Ribeiro é um meia de articulação. O Flamengo perdeu um cara com essa característica no elenco. O Flamengo sofreu em vários momentos nas últimas temporadas, nas várias lesões que o Arrascaeta teve. Então, assim, o Evander é um jogador bastante técnico, jogador habilidoso, pega muito bem na bola parada, ele é o dono do time, bate falta, chuta bem. Ele é um bom jogador. Sim. Não vejo hoje como uma contratação para ameaçar a titularidade. Talvez o tempo mostre que sim. Mas acho que para a composição de elenco do Flamengo, dentro dessa questão de ter uma opção para Arrascaeta como alguém que pensa o jogo, claro, pode se encaixar para a composição de elenco. A questão é se o Portland Timbers vai vender o Evander, porque ele é um dos principais jogadores do time. Ele foi contratado por um valor elevado dentro dos patamares do futebol norte-americano. O Portland Timbers, que já fez campanhas de título nas últimas temporadas, há 4, 5 temporadas, não fez uma boa temporada agora, então não sei se o time americano vai desfazer-se facilmente desse jogador. Ele foi contratado por 9,5 milhões de euros. Aí, não é quando saiu da Dinamarca baixo para os Estados Unidos. Isso. Agora, é do tamanho do Everton Ribeiro? Não. É uma alternativa em termos de característica. Não é do Você tamanho. está trocando um cara de 34 por um de 25. Sim. 25, que tem o Evander, né? O Everton já chegou como um craque, né? Não, a história que tem o Everton Ribeiro, o Evander vai ter que ralar muito para fazer uma história parecida. Não é para. Inclusive, você viu ali no mapa de calor, nem é para jogar muito do lado direito, é para jogar no esquerdo. Tô nessa do Zupac, é ser um reserva imediato. Uma alternativa. Vamos jogar De La Cruz e Arrascaeta juntos? O Evander pode entrar numa e noutra, se precisar. Claro. Entendeu? Mas, a princípio, tá no banco até para os dois. E então, sabe por que o nome dele é Evander? Holyfield? Holyfield. Quando o Holyfield vence o cinturão do Tyson, o pai dele fala, meu filho vai chamar Evander. Então, já pensou se o Flamengo tivesse o Tyson, que era do Inter? Ia ser demais, hein? Uau. Agora, sabe quem é o pai dele, né? É empresário do Wagner Love. E até amigo do Braz. O Braz... Sim. Aliás, deixa eu falar o que o Braz causou até um problema. Evandro, o pai dele, não é? É. O empresário do Wagner Love, eu me lembro da época do Wagner, Evandro Ferreira, se não me engano, era o empresário do Wagner. Então, o Braz falou que não é por isso, pela amizade que ele tem já há anos, que muita gente fala, vai contratar só porque é amigo do Marcos Braz. O Braz fez questão de deixar que não tem nada disso, que está monitorando o Evander já há tempos, desde a Dinamarca. Disse aqui, textualmente, o Evander não voltou ao radar, ele só continuou, tá? Desde 2020. Nós continuamos monitorando, aí ele disse, ele é monitorado nível A. Nas palavras do Marcos Braz. Ele é bom jogador, mas assim, é preciso, dentro do que o Mauro falou, de contextualizar e entender os cenários. E o que é a Major League Soccer hoje? Isso vale para várias análises de jogadores que vêm de lá. É um campeonato que tem ataques melhores que defesas. É só ver, por exemplo, eu vou chegar na comparação no nível máximo, tá? A facilidade que o Messi encontrou de fazer gols assim o tempo inteiro. É claro que o Messi é o Messi, mas é um campeonato de defesas que permitem. E a gente vê nos lances do Evander sempre com muito espaço para jogar. Então também não dá para pegar o que o Evander fez no Portland Timbers e ter certeza que ele vai conseguir fazer a mesma coisa aqui, porque a intensidade defensiva é diferente. Mas ele é tecnicamente um bom jogador e ele pode ser uma peça interessante para o elenco do Flamengo, para elenco. Sim. Muito bem. Pois não, eu não escutei o que você falou, Fabrício, perdão. Vamos. Reinaldo Rodrigues voltando à seleção, vai ser assunto por aqui, mas a gente tem que começar... Com o quê? Com um negócio de Gabigol, que é caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. O Corinthians diz que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar e a nossa equipe está em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que acontece. E, além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das 3 negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação de momento. Boa noite, Zupac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians,
a partir do instante que a gente olhava para a negociação e ela existia, né? Embora não fosse fácil imaginar o Gabriel no Corinthians, é fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 011 para 021, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque... não é fácil para o Flamengo liberar o Gabriel, não é fácil para o Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel, não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo, ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca para não envolver dinheiro. Então, assim, para o curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, para liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido para o Flamengo esperar começar a temporada para ver o que vai acontecer. Se o Gabriel vai ser melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então, acho que está muito cedo, pensando no viés do Flamengo, para o Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se por um acaso fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar para negociar, porque é preciso montar o elenco para agora, e nessa posição, o dono da 9, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem por que querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégia. Né? Mas se por um acaso a conversa de fato terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação. Faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte. Você falou estratégia, lembrei do filme Estratégia. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Estratégia. Do grego. Estratégia. Né? E o cara com a granada na mão, né? Bom, enfim, a questão do Corinthians não é só financeira, Mauro. A questão é também a demora em chegar a um acordo e o Corinthians diz que tem pressa em fechar uma negociação e tem plano B, plano C, em busca, para substituir aí essa lacuna do Gabigol. O que você acha disso, Maurão? Boa noite, Edu. Boa noite, Zupac. Um abraço ao fã de esportes. Eu acho que o Corinthians desiste, como está escrito ali, da contratação de Gabigol, ponto, por hora. Eu acho que vai monitorar agora qual que será a relação Gabigol-Flamengo. Porque ok, eu estou fora, não vou comprar, tal, porque eu tenho pressa, e a gente fala depois dessa pressa, mas agora... Eu acho que há ainda uma situação a ser resolvida entre Gabigol e Flamengo. Vai renovar o contrato dele por 2 anos, 3 anos, 4 anos? Vai esperar, como diz o Zupac, vamos ver como é que ele vai nesse início de ano, para depois eu chegar até ele? Mas Porque o contrato vai até o final do ano. Até o final do ano. Em tese, tem até o meio desse ano para... tá tranquilo. Tem que resolver até o meio do ano. Isso. Essa parada para não perder ele de graça no final. Pode ir embora de graça no final. Mas se essa for a posição do Flamengo, qual que será o sentimento do Gabigol? Poxa vida, já esperaram o Everton Ribeiro até o último dia. Comigo vão esperar também até o último dia que eu possa assinar um pré-contrato para dizer se eu vou ficar ou não. O jogador não fica, imagino, completamente feliz com uma situação dessa. Ele quer ser valorizado. Ele disse que quer ficar no Flamengo, o Flamengo disse que quer ficar com ele, então venham aqui e vamos acertar. Porque aí podem acontecer 2 situações. Gabigol arrebenta nesse primeiro, mesmo não sendo titular, assim, numa primeira saída com o Tite, mas ele arrebenta quando entra, faz gol, faz um primeiro semestre maravilhoso, aí ele vai dizer, Flamengo, agora a conversa é outra, eu estou valendo mais. O Flamengo, por outro lado, vai ver, poxa, o Tite realmente não utilizou muito ele, então... ele não vale isso que ele está pedindo e tal, quem sabe se a gente vende, enfim. E acho que aí é como o Zupac disse, que o Corinthians pode não ter desistido. Vai olhar isso, pode ser um jogador útil para o ano que vem. Só que o presidente que assumiu o Corinthians prometeu 11 contratações. E a ideia da torcida, e eu não sei se também do Mano, é que ele recebesse o time que começa a treinar domingo agora, com todo mundo já por aqui, para saber que no final de janeiro já tem estreia
no Campeonato Paulista, já tem clássicos. O que nesse momento parece impossível, o elenco completo no fim de semana. Eu acho que deveria ser necessário, não. Porque assim, eu acho que mais importante do que montar um time rápido é montar o time certo, né? E tem negociações que você vai tocar durante o primeiro semestre. Acho que o mais importante é o Corinthians encontrar as melhores soluções para o Campeonato Brasileiro. Se o melhor centroavante que o Corinthians puder contratar só ficar disponível em março, tudo bem. É melhor do que pegar o centroavante errado em janeiro. Assim, é preciso ter a base. Evidentemente, a base tem que estar montada. E a base está montada. Mas para o Mano... A base está montada. Para o Mano, a situação é diferente. Ele precisa saber com quem ele vai contar, porque se ele perde o primeiro clássico já no Campeonato Paulista, porque o time não está completo, ele começa a ser questionado. Ele, como técnico. Isso é muita coisa. Chega. E também quando o assunto é Corinthians, chega muita coisa aí. Eu queria saber o que vocês apuraram aí até aqui. É claro que explodiu essa notícia agora, no final da tarde. Mas o telefone amarelinho, teve alguma coisa aí? Eu estou muito curioso para saber que tipo de alvo o Corinthians vai buscar a partir de agora. E a desistência, a apuração nossa da ESPN, que os casos de Thiago Maia e Mateuzinho também se incluem no mesmo status do caso do Gabriel, me chama a atenção porque, em dado momento, essas negociações passaram a ser vistas como independentes, né? O Gabriel era uma conversa, Thiago Maia e Mateuzinho era outra conversa, depois virou Thiago Maia sem Mateuzinho, pau a pau por Fausto Vera. Mas se por um acaso o Corinthians de fato saiu das 3 conversas, era porque na ótica do Corinthians dava para fechar um pacote completo. E uma vez que não vai dar para fechar o prato principal aí desse cardápio, os outros também ficam em segundo plano. No caso do Thiago Maia, não é uma urgência, né? O Corinthians poderia ter o Thiago Maia, mas não é uma urgência. O Corinthians já contratou o Ranieri, o Corinthians tem o Maicon, são bons jogadores. A função do Mateuzinho no elenco é uma função que o Corinthians hoje não tem, que é uma sombra para o Fagner, e o Corinthians precisa ter por 2 motivos, né? Primeiro, porque durante muito tempo o Corinthians não consegue achar alguém para suprir quando o Fagner não está. O Corinthians bate cabeça todos os anos com o suplente do Fagner. E o outro ponto é que o Fagner caiu de rendimento na última temporada. Ele não tá ficando mais novo. E não dá para ter a certeza de que o Fagner vai retomar. Se ele retomar o nível, ótimo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? É aquilo. Corinthians desiste de Gabigol. E uma coisa, pelo menos para mim, já era óbvia. O Corinthians não iria contratar o Gabigol nessa janela de início do ano. E talvez nem no meio do ano, né? Só na janela de dezembro de 2024 aí, né? Por que eu tô falando isso? Porque a multa rescisória de Gabigol para o mercado interno é de 700 milhões de reais. Isso mesmo. 700 milhões de reais é a multa do Gabigol internamente. Para fora, se não me engano, acho que é 100 milhões. Alguma coisa assim. Então é aquilo. Dificilmente o Gabigol iria sair do Flamengo agora, alguém pagando multa. E isso não se inclui o Corinthians, porque o Corinthians não tem dinheiro para fazer o pagamento da multa, né? Então o Corinthians, o presidente, o novo presidente do Corinthians, né, conseguiu iludir muito bem a torcida corintiana, né, dizendo que iria trazer o Gabigol por todas as custas aí, vamos dizer assim. E aquilo, iludiu. E no final de tudo, vai dar aquele discurso, né? Tentamos contratar o Gabigol, mas o jogador não veio, né? Esse discurso aí, né? Então é aquilo. É um discurso que vai iludir o torcedor, dizer que vai montar um time forte para a temporada, 11 reforços, como ele prometeu, e até agora só contratou 3. Então é difícil, né? E sobre o Evander, essa troca entre Evander e Everton Ribeiro pode ter sido porque o ciclo do Everton Ribeiro acabou? Pode ter sido. O Evander é mais novo do que o Ribeiro, acho que 8 ou 9 anos, né? O Evander é um bom jogador? No futebol brasileiro tem que se provar? Tem que se provar muito. Obviamente, como o Zubac falou, na Liga Norte-Americana, o futebol é fraco. Defensivamente é muito fraco. O Messi lá, sem esforço nenhum, ele faz chover lá na Liga Norte-Americana. Teve alguns gols ridículos que o Messi faz, né? Goleiro fora de posição, um chute que, de vez o zagueiro intercepta a bola. Então é aquilo, Liga Norte-Americana, defensivamente, é muito fraco, né? Sai muitos gols, a média de gols lá é bem alta. E aquilo, se ele vir, é um bom reforço, não para ser titular, mas para compor elenco.
E esse scout do Flamengo, eu acho que ele tá meio desatualizado. Evander é nível A. Então o De La Cruz lá no scout do Flamengo era nível A+. Acho que era isso, né? Só se for, filho. Mas é isso aí. Deixa a tua opinião aí. Tamo junto aí.